Mudaram as regras sobre quem responde pelo que é postado na internet. Essas mudanças vão acontecer por conta de uma decisão do STF que foi publicada em 2025. E em decorrência dessa decisão foi criado um decreto trazendo aí novas regras para as plataformas digitais. Mas eu já explico passo a passo. Eu sou Laila Araújo, advogada com mais de 15 anos de experiência em propriedade intelectual e direito digital. E aqui no canal eu traduzo o direito que afeta o seu negócio digital, sem juridiquês. Nesse vídeo eu vou falar como era antes. Nesse vídeo eu vou te falar como era antes da decisão do STF, quais são as mudanças que o decreto trouxe e como as plataformas digitais têm novas responsabilidades, podem ser afetadas, e você também que possui um negócio nessas plataformas. Então, contextualizando um pouco, o Brasil não tem uma legislação que seja específica e que regule as plataformas digitais. Existe um projeto de lei, que é chamado aí o projeto de lei das fake news, que pretende regular as plataformas digitais, mas enfim, isso ainda está em discussão e não existe ainda. Acredito que todo mundo já deve ter ouvido falar do Marco Civil da Internet. O Marco Civil é uma lei de 2014, chamada também aí de Constituição da Internet. Foi essa lei que regulamentou um pouco a internet no Brasil, trouxe algumas regras de funcionamento. E nessa lei havia um artigo 19, que dizia que as plataformas digitais só responderiam por conteúdo publicado por terceiros se fossem ordenadas através de ordem judicial a remover o conteúdo e não removessem. Então, por mais de 10 anos, a regra era: se quiser tirar alguma coisa do ar, você precisa de uma ordem judicial. Mas aí, com a aplicação da lei, começou-se a discutir a inconstitucionalidade desse artigo, e em 2025 o STF declarou o artigo parcialmente inconstitucional. Então, isso quer dizer que o artigo ele não foi anulado. Foram criadas regras para sua interpretação. E aí, com base nessa decisão, nessas regras criadas pelo STF, o Executivo publicou um decreto com regras mais explicadas, vamos dizer assim. Agora, discutindo um pouco mais o que muda e as regras do decreto que foi trazido. Já no artigo 1º, fala-se que as plataformas possuem um dever de cuidado. Esse termo em específico me chamou bastante atenção, porque eu fiz um mestrado na Alemanha e, por coincidência, na minha dissertação de mestrado, eu discuti justamente a regulação das plataformas digitais na Europa. Lá eles têm uma diretriz que chama DSA, que trouxe também regras de como as plataformas elas têm que se comportar em relação a conteúdos publicados. Elas possuem lá um dever de moderação. Não existe na legislação esse termo escrito, dever de cuidado, mas foi um termo que a doutrina definiu porque justamente o DSA traz regras que as plataformas precisam cumprir. Na minha dissertação de mestrado, eu discuto especificadamente a relação entre essa moderação e as possíveis punições que as plataformas podem sofrer. Porque na diretiva europeia, como elas têm obrigações que são esse dever de cuidado, de retirar conteúdos, principalmente crimes de ódio, contra a democracia, e se não tirarem ou se não tomarem medidas para que esse conteúdo seja removido, elas podem sofrer punições, como multas, por exemplo. E aí o que eu discuti na minha dissertação e o que eu pesquisei é se, na dúvida, essas plataformas não começariam a tirar conteúdos legítimos e removê-los para evitar possíveis punições. O que eu verifiquei e que sim acontece bastante, muito conteúdo legítimo acaba sendo retirado, não necessariamente pelas punições, mas também porque hoje em dia
Muita da moderação nas plataformas digitais é realizada por inteligência artificial, que não entende contextos, não entende minúcias, então talvez um termo específico que poderia levar a um conteúdo homofóbico, eles tiram, a plataforma remove o conteúdo só porque o texto, uma determinada palavra estava ali, mas sem avaliar contexto. Atualmente a minoria da revisão é humanizada, feita por humanos. Existem degraus, né, que são percorridos, mas a maioria do conteúdo é removido por inteligência artificial. Então, quando eu vi esse termo dever de cuidado no decreto, me chamou bastante atenção. É notório, bem claro, que muitas jurisdições se espelham e se inspiram na Europa para criar legislação, principalmente relacionada a direito digital. Aconteceu isso, né, com a LGPD. Há também um certo espelhamento da lei que está em discussão sobre inteligência artificial e também não é diferente agora com as questões da regulação das plataformas digitais. Bem, discutidas essas questões e vamos para questões mais práticas do que de fato mudou e de como vai funcionar agora. Como eu disse, recapitulando um pouco, a regra geral do Marco Civil era retirada de conteúdo através de ordem judicial. Agora essa regra não existe mais. A regra é a retirada depois de notificação extrajudicial. Então qualquer pessoa que se depare com conteúdo que entenda que é um conteúdo criminoso, essa pessoa pode notificar a plataforma que deverá retirar o conteúdo. Obviamente, a plataforma não precisa retirar isso de forma indiscriminada e cegamente. Ela pode se negar a retirar o conteúdo desde que com uma decisão fundamentada, demonstrando que ela entende que aquilo não é um conteúdo criminoso. Mas a plataforma não pode ficar silente. A decisão fundamentada, ela é obrigatória. Uma exceção são os crimes contra a honra, calúnia, injúria, difamação. Nesses casos, excepcionalmente, as plataformas devem retirar com ordem judicial. E aí recapitulando, voltando também um pouco para o dever de cuidado, e aí por que se fala em dever de cuidado? Porque além de ter que retirar com notificações extrajudiciais, em casos mais graves, e aí por isso que eu falei que há camadas, naqueles casos de crimes muito graves, como crimes contra a democracia, crimes de ódio, vazamento de conteúdo íntimo, nudez, pedofilia infantil, conteúdos, né, contra crianças e adolescentes, conteúdos que atentem contra a vida, como automutilação, por exemplo. Nesses casos, as plataformas devem ser proativas. Então, primeiro, elas têm que tomar medidas preventivas para que isso não aconteça, e elas têm que ser proativas em retirarem esse conteúdo tão logo os identifiquem, sem que, inclusive, que seja necessário notificações de usuários para que isso aconteça. O decreto ele usa um termo, falha sistêmica, se a plataforma pode ser punida quando houver falha sistêmica. Esse termo é muito abstrato, né? Acho que só no caso a caso, quando a lei começar a ser aplicada, com decisões judiciais, vai dar para entender exatamente o que querem dizer com isso. Mas o que é discutido na doutrina é que são, de fato, essas medidas mais técnicas de prevenção contra a manutenção desse tipo de conteúdo grave nas plataformas digitais. A legislação, o decreto, ele traz, né, as obrigações, ele traz esse dever de cuidado, mas ele não traz, vamos dizer, um passo a passo, um manual do que exatamente cada uma das plataformas tem que fazer sobre essas questões mais técnicas. O decreto ele deixa a cargo de cada uma das plataformas e vai ficar a cargo da ANPD, da Agência Nacional de Proteção de Dados, de fiscalizar e avaliar também, né, em caso de fiscalização, se as plataformas estão tomando as medidas preventivas adequadas.
Então, considerando a questão de notificação que eu disse, as plataformas elas vão ter que ter ali um canal mesmo, tanto de denúncias, quanto de, vamos dizer, esse processo interno em que elas publicam a decisão. E se, por exemplo, elas decidem retirar um determinado conteúdo, nesse caso elas têm que notificar o titular do conteúdo, quem publicou, para que essa pessoa também possa recorrer, né, dessa decisão. Além disso, há dispositivos específicos sobre conteúdos patrocinados. Nesse caso, é uma responsabilidade presumida da plataforma se ela mantém ou se ela publica anúncios com conteúdo ilegal. Principalmente, né, nesse caso, a plataforma está inclusive lucrando com conteúdos criminosos, então é por isso que a responsabilidade ela é presumida. Então, né, duas questões. Se você é uma plataforma, se você tem um site com moderação, onde pessoas fazem publicações e discutem e a plataforma é sua, você também precisa se adequar a essas questões, né, de ter um canal para que as pessoas façam denúncias, fazer esse tipo de moderação, ter também uma transparência. Isso também é uma das responsabilidades que as plataformas elas vão ter que publicar anualmente, relatórios de transparência sobre as medidas que elas tomam sobre as moderações. Isso também acontece na Europa, é inclusive bastante interessante. Tem um site só relacionado ao DSA com os relatórios anuais que qualquer pessoa pode consultar. Eu inclusive utilizei bastante para minha pesquisa. E o outro lado é você que tem um negócio digital e que vende seus produtos, seus serviços nessas plataformas. A gente já vê atualmente que muitas pessoas têm problemas com suspensão de contas, bloqueios inexplicados, sem que tenham ferido nenhum dos termos de uso das plataformas. Eu acredito muito que as razões disso já são pela moderação automática do conteúdo feito exclusivamente por máquinas que erram, né, que muitas vezes removem conteúdos que eram legítimos. E eu tendo a acreditar que isso pode piorar com essas novas regras, né? Como eu disse, eu acho que muitas vezes para se prevenir de tomar uma punição, há configurações ali com moderações ainda muito mais restritivas, talvez fazendo com que sejam retirados esses conteúdos que eram legítimos. Então, acho que minha dica para quem trabalha e tem conta é, primeiro, diversificar os canais, né? Sempre não ter um único canal ali de divulgação. Caso você tenha problema em uma das plataformas, a outra ainda vai estar ali à sua disposição. E segundo, fazer provas mesmo, com uma certa regularidade, fazer prints da sua conta para mostrar ali seu número de seguidores, para mostrar vendas que você fez pela plataforma, porque em caso de um bloqueio ilegal e uma possível ação judicial, você já tem ali provas para demonstrar que você está tendo um prejuízo, né, com essa conduta indevida da plataforma. Esse, como eu disse, é um tema que eu gosto bastante, que eu estudo muito, li muito sobre isso, né? Então, se tiver alguma dúvida sobre, se quiser discutir, se tiver algum aspecto que não tenha ficado claro e quiser que eu esclareça em algum outro vídeo, deixa aí nos comentários, me manda uma mensagem, a gente conversa. Eu escrevi também um texto sobre isso, um pouco mais acadêmico, no LinkedIn. Vou deixar aí na descrição do vídeo o link para quem quiser ler. E se tem uma coisa que a experiência europeia ensina é que o dever de cuidado não termina com a publicação de uma norma, né? Na verdade, é aí que começa, eu acho, os debates sobre o seu limite, suas aplicações, sobre a liberdade de expressão. Eu vou acompanhar, né, os próximos capítulos dessa novela e sempre que tiverem novidades eu trago aqui no canal. E se você gostou do conteúdo ou tem um negócio digital e quer entender mais como ficar seguro juridicamente, se inscreve no canal porque aqui sempre tem conteúdo sobre novas regulações, dicas jurídicas, enfim. Até o próximo vídeo. Tchau!